Vamos lá, boa noite a todos. Com alegria que mais uma vez nos encontramos aqui, né? Essa terça-feira, com os amigos daqui e os amigos de lá, que nos recebem tão carinhosamente, né? Então, vamos primeiro passar os nossos recadinhos. Bom, a primeira coisa que eu vou falar aqui é da nossa viagem para Araxá, Uberaba. Nós temos ainda lugares. Vai sair no dia 15 de novembro. E então temos os últimos lugares. Quem ainda não comprou, quem ainda não reservou o seu lugar, ainda há tempo. A gente está facilitando mais o pagamento, dividindo em mais parcelas. Então, se alguém tiver interesse, pode me procurar, o Aquil, a Sandra, o Daniel, tá? Vamos juntos, a gente vai com 2 ônibus dessa vez. Então, vai ser bem agradável, tá? Lembrando rapidinho dos trabalhos da área social, que todo mundo já conhece, mas a gente vai estar relembrando. Todo primeiro e terceiro sábado do mês, às 9 horas, a gente tem o grupo de gestantes, o curso de gestantes. Então, continua aí no decorrer do semestre. Quem conhecer alguém que queira participar, é só estar aqui no primeiro e no terceiro sábado do mês, às 9 horas da manhã. O grupo de dependência química continua às sextas-feiras, às 19h30. Dirigido aos familiares e dependentes químicos. Também, quem conhecer alguém, quiser participar, é só comparecer aqui. As cestas básicas, que são entregues uma vez por mês, a 70 famílias. A gente aproveita para agradecer a colaboração de todos que têm ajudado nesse trabalho com alimentos. Nós agradecemos e continuamos pedindo. Esse mês o que a gente precisa... Estamos precisando mais leite em pó, café e bolacha. Então, os itens do café da manhã. Quem puder colaborar, tá? A gente agradece mais uma vez. E tem o grupo aos sábados, às 17 horas, às 18 horas, a entrega dos lanches, aqui próximo do metrô Tietê. Também quem quiser conhecer o trabalho, é só comparecer, passar pelo plantão para conhecer melhor o trabalho. Tá bom, gente? Então, os recadinhos são esses. Quem tiver alguma dúvida, procura aqui algum dos trabalhadores que a gente pode esclarecer melhor, tá bom? Então, vamos agora nos preparando para iniciarmos o trabalho da noite, procurando nos aquietar, sentar numa posição confortável, na cadeira, aquietando os nossos pensamentos, para melhor estarmos aqui, com o corpo relaxado, mas com a mente bem presente, bem receptiva. Então, nós vamos sentindo toda a energia que, ao adentrarmos a esta casa, nós somos recebidos pelos amigos do plano espiritual. Toda a energia do amor, do aconchego, do carinho. E assim a gente vai recebendo de braços abertos todo esse carinho, toda essa atenção. Cada um de nós chega aqui a essa casa, buscando, cada um motivado por alguma causa, uma busca. Cada um de nós é atendido na medida das nossas necessidades, renovando as nossas energias, os nossos pensamentos, reavaliando as nossas atitudes, o nosso comportamento. E assim, então, nós vamos nos ligando aos irmãos do plano maior, dirigindo o nosso pensamento a Deus, nosso Pai
a Jesus, nosso mestre, irmão e amigo, pedindo a eles que nos amparem, nos iluminem, nos intuam, para que possamos aprender um pouco mais, para que possamos encontrar o conforto, a orientação que tanto viemos buscar. E assim, de coração e mente abertas, nós nos colocamos à disposição e vamos dar início, mais uma vez, ao trabalho dessa noite. Então, é com alegria que nós recebemos nosso companheiro Rômulo, né? O tema da noite é Cuide da Sua Saúde, né, Rômulo? Do livro Para Uso Diário, que é uma psicografia do Raul Teixeira, pelo Espírito de Joanes, né? Então, que você seja bem-vindo e uma boa palestra. Meus queridos amigos, boa noite. Cuide da sua saúde. Recadinho importante. É bem verdade que todos nós estamos sempre muito ocupados. Na verdade, dificilmente encontraremos alguém aqui no nosso grupo que não tenha uma série de atividades diárias para cumprir. O trabalho, o estudo, as atividades do lar. E tantas vezes acabamos esquecendo de cuidar da nossa saúde. Na verdade, o momento em que mais nos lembramos da saúde é quando falta. Basta pegarmos uma gripe, um resfriado, e a gente pensa, poxa vida, como é bom quando eu estou respirando bem, quando eu não tenho as vias congestionadas. Ou a gente tropeça numa pedra, fala assim, poxa, aquele meu dedinho do pé, que eu até esqueço que eu tenho ele. Quando eu dou uma topada numa pedra, eu me lembro porque ele está doendo. E é bem isso mesmo. Somos tão acostumados a termos nosso corpo funcionando, que nem nos damos conta da maravilha que é essa máquina. Esse veículo que Deus, por bondade, por misericórdia, nos concede para que possamos vivenciar a experiência na carne, que tem um objetivo muito claro, que é a nossa evolução. E não bastasse esse nosso esquecimento, trazemos ainda uma série de maus hábitos, que na verdade só prejudicam ainda mais. Daí nós temos usos de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Temos a questão do tabagismo, tão ainda difundido, tão comum ainda na nossa sociedade. É verdade que menos do que foi antigamente, mas ainda muito presente. Temos a questão do álcool, tão comum. Basta uma reunião entre amigos e lá está presente. E o problema realmente é o excesso de tudo, porque existe cardiologistas, doutores, que dizem que, por exemplo, uma dose, um cálice, na verdade, de vinho, por exemplo, tem um efeito antioxidante que ajuda o nosso corpo. Mas quem é que toma um cálice só? Quem é que para no cálice? Não é? Justamente. Então, temos ainda a dificuldade do equilíbrio. Na verdade, a gente se empolga muito fácil com as coisas. Além desses vícios, além dessas drogas, como falamos, a questão das drogas ilícitas, que, poxa vida, né? Não precisamos nem entrar assim em tantos detalhes, porque todos nós sabemos... obrigado. Todos nós sabemos o quanto faz mal, que são realmente substâncias que vão aos poucos danificando órgãos muito importantes do nosso corpo físico e perispiritual. E a gente não se dá conta. Depois temos a questão do trabalho. Trabalhar é ótimo, é necessário. Nós fomos criados
para a felicidade e para o trabalho. O problema, novamente, é a falta de equilíbrio. Quanto mais crescemos, por assim dizer, profissionalmente, muitas vezes ficamos tão envolvidos com essas atividades que acordamos estressados, mal tomamos um café da manhã, corremos para o trabalho, mal almoçamos, ou quando paramos para almoçar, muitas vezes fazemos um lanche rápido, comemos alguma coisa rapidamente, e assim segue até o fim do dia, muitas vezes noite adentro. Perdemos tantas vezes o contato com os próprios familiares, porque estamos tão absorvidos por essa atividade. E, como todo desequilíbrio, em algum momento, isso vai fazer mal. Também a solução não é parar de trabalhar, gente, porque fomos criados também para o trabalho. Então, a ociosidade também é prejudicial. Assim como o carro, nosso carro, que fica parado, começa a secar as engrenagens, perde a lubrificação, descarrega a bateria, também é o nosso corpo. É só ficar parado que começa a doer aqui, ali. Poxa vida. Então, o segredo, mais uma vez, o equilíbrio. Outro ponto importante. Alimentação. Fundamental. Seria básico. Que precisamos comer para sobreviver. Saco vazio não para em pé, não é mesmo? Olha aí. Pois é, precisa cuidar. E o problema é que a sociedade, muitas vezes, nos impõe padrões. E tantas vezes, para atingirmos esses supostos padrões de beleza, de estética, nós faltamos com o respeito com o nosso próprio corpo. Não entendemos que cada um de nós tem um biotipo. Não seremos nem todos magrinhos, esbeltos, e também não seremos todos fofinhos, fortinhos. Cada um tem a sua própria natureza e deve e precisa ser feliz exatamente como é, mantendo uma alimentação adequada. Não adianta vivermos em regimes forçados. Não preciso perder tantos quilos. E as metas são ousadas, porque eu quero perder para a semana que vem. Porque as moças dizem, né? Tenho aquele vestido para aquela festa que eu tenho que entrar nele de qualquer jeito. E como que fica? E hoje, cada vez mais também, os homens se preocupam com isso. Desde que essa preocupação seja saudável, desde que a motivação disso seja realmente para o nosso bem, porque também é sabido já que uma alimentação muito cheia de gorduras, etc., faz mal. Mas, gente, a gente tem que comer. Não adianta parar de comer porque vai dar problema. E o oposto também é verdadeiro. Se eu tenho que comer, então vou para as cabeças, vou comer tudo que eu ver pela frente. Também não funciona. Então, precisamos respeitar o nosso corpo. Porque o nosso corpo não nos pertence. É um empréstimo. E Deus, a sabedoria divina, é tão perfeita que podemos imaginar o nosso corpo como tendo uma bateria. Que no momento em que vamos encarnar, essa bateria recebe a carga de fluido vital exatamente necessário para o período em que devemos permanecer encarnados. E como desperdiçamos esse fluido vital? E muitas vezes acabamos desencarnando antes do previsto. Porque não cuidamos da máquina. E uma hora a máquina para. Também muito importante a saúde mental. Porque, mais uma vez, o equilíbrio. Precisamos sim nos cuidar. Se identificamos, se percebemos que algo não vai bem,
é necessário e muito correto procurarmos um médico que estudou para aquilo, para que nos receite o medicamento correto, na dose correta, pelo período correto, sem o risco de nos tornarmos hipocondríacos. Caso contrário, gente, basta uma dorzinha de cabeça que a pessoa já vai se entope de remédio. Sente uma dorzinha, a internet é uma maravilha. A internet veio nos ajudar. O problema é quando se toma uma coisinha de nada, vou na internet, eu não fiz medicina, não conheço, mas eu vou na internet, começo a pegar casos, relatos, explicações e falo, meu Deus, estou com tal doença. E muitas vezes não é. O problema é que eu acredito tanto naquilo que começamos a projetar no nosso próprio corpo aquela ideia. E nada pior do que a nossa mente enfermiça. Por quê? Através dessa vibração, dessa energia, ela vai bombardear todas as células do nosso corpo com aquela ideia. Não sei se alguns dos amigos aqui assistiu um filme chamado Quem Somos Nós? Um filme que fala sobre física quântica. Muito interessante porque mostra, de certa forma, como funcionam as células do nosso corpo. Como se fossem microconsciências conectadas à consciência maior, que somos nós, o espírito em si. E essas microconsciências, essas células, elas têm a capacidade de armazenar informações e se reprogramar. Daí começamos a entender. Aquela moça que se olha no espelho e se enxerga pelo menos 15 quilos a mais do que ela realmente tem. Ou aquela que, ao contrário, se enxerga sempre muito magra. A gente fala aquela, mas obviamente vale tanto para o homem como para a moça, né? Para a mulher, enfim. Né? E a mesma coisa com a doença. A ideia de doença, quando constante, quando uma ideia fixa, naturalmente ela vai gerar essa doença. Porque ela vai envolver o nosso perispírito e, fatalmente, isso será trazido para o nosso corpo físico. E daí temos um estado constante de enfermidade. Ao ponto de pessoas irem no médico e falarem assim, doutor, estou com problema. Daí o médico pede uma bateria de exames, fala assim, olha, você não tem nada. A pessoa sai de lá e fala, nossa, aquele médico não era bom, eu vou em outro. Até encontrar o médico que diga para ela que ela tem alguma coisa, ao ponto de muitas vezes precisarmos tomar as famosas pílulas de farinha, que não tem nenhum princípio ativo. É apenas psicológico. Nossa, estava meio mal, mas tomei aquela pílulazinha, olha, bom aquele médico, hein? Aquele medicamento é muito bom, que tira e queda. Tomei e sumiu. Tinha nada. Tinha nada, gente. Era a nossa cabeça. E quando falávamos nessa questão do fluido vital, que é programado para a nossa existência, para durar pelo período que deve durar, nos lembramos de André Luiz. Quem daqui assistiu ao Nosso Lar ou leu o livro? Se lembram como ele era chamado no plano espiritual, pelo período que ele ficou naquele lugar não muito bom, do que ele era acusado? Suicida. E ele dizia, não, eu suicida? De forma alguma. Eu jamais faria isso. Mas fez. É o que nós chamamos de suicídio inconsciente. Por quê? Nos damos tanto aos excessos de todo tipo, que realmente o nosso fluido vital, uma hora se vai, surgem as doenças, ao ponto que chega uma hora que podemos, sim, desencarnar antes do tempo. Por isso, gente, respeitar o próprio corpo, amar o próprio corpo,
cuidar do próprio corpo faz parte das leis divinas. E não fazê-lo é transgredir a essa lei. E como todos os excessos nos serão cobrados, eis aí mais uma fonte de débitos que voluntariamente, de forma consciente ou não, acabamos atraindo para nós. Já não bastasse as coisas que trazemos, né, por conta, ainda arrumamos mais. Outro ponto que gostaríamos de comentar, questão de promessas. Pagamento de promessas. Sem entrarmos em detalhe dessa ou daquela crença, tentemos usar um pouquinho a lógica, o raciocínio. Por que Deus se sentiria feliz, contente, em ver aquele seu filho que acabou de alcançar uma graça, caminhando quilômetros de joelho, carregando pesos enormes? Gente, qual o propósito disso? Qual o benefício disso? Nenhum. Mas, se voltarmos um pouco atrás na história, podemos entender de onde surge esse conceito, que, na verdade, não está necessariamente circunscrito, limitado nessa ou naquela crença, mas é um pensamento, é um conceito da humanidade. Acontece que, na Idade Média, principalmente, acreditávamos que o nosso corpo fosse, por si só, a ferramenta do mal. Que todas as nossas más tendências provinham do corpo físico. Tanto que a forma de elevar o nosso espírito era flagelando o corpo físico. E isso, na verdade, foi motivo ou foi justificativa para tantas atrocidades. Então, vemos aí, em diferentes épocas, em diferentes momentos da história, pessoas que se flagelavam, ou que infligiam, né, o flagelo, o sofrimento ao outro, sob o pretexto da elevação do espírito. Gente, imaginemos que nosso espírito sejamos nós dirigindo o nosso carro, e o carro, o nosso corpo físico. Se eu sair do meu carro, vou lá e começo a martelar o capô, o motor do carro, as portas, certamente eu mesmo terei dificuldades depois de me locomover dentro desse carro. E basicamente ainda vem desse conceito, essa questão de pagamento de promessa, desses sofrimentos. Gente, se nós pedimos uma graça e nós alcançamos, em primeiro lugar, vamos fazer uma prece de agradecimento sincera. Não precisa nem de muitas palavras. Meu Deus, muito obrigado. De forma sincera, já basta. E além disso, vamos para a rua, vamos fazer o bem para alguém. Vamos fazer a caridade para alguém. Porque isso sim, a gente entende que é a vontade de Deus. É fazer o bem. E, naturalmente, como estamos nesse contexto, preservamos o nosso corpo, que é instrumento divino. Então, pessoal, vamos cuidar sim do espírito, porque sabemos que somos espíritos imortais, que devemos desenvolver valores de bondade, mas vamos cuidar igualmente do nosso corpo físico, da saúde desse corpo físico. Por quê? É exatamente isso que, aqui na Terra, encarnados, vai nos possibilitar a percorrer os caminhos, a estrada necessária para esse desenvolvimento. A partir de amanhã, a gente propõe um exercício. A partir de amanhã, vamos tomar alguns minutos no nosso dia
em silêncio e façamos uma respiração que vamos inspirar o ar até encher completamente os nossos pulmões. Depois vamos soltar esse ar tranquilamente. Façamos isso 5 vezes. Enquanto fazemos isso, vamos observar o nosso universo interior, físico realmente, o corpo, o organismo. Porque essa respiração, ela muitas vezes nos ajuda a perceber o nosso batimento cardíaco, a nossa pressão. Percebemos quando começamos a relaxar os nossos músculos, partes, como comentávamos no início, do nosso corpo, que às vezes a gente até esquece que tem. E observemos o quanto é maravilhoso. O quanto o nosso corpo é a máquina mais perfeita que tem na Terra. O quanto tudo funciona num sincronismo que só Deus poderia criar. Porque, por mais que o homem desenvolva a tecnologia, crie máquinas, dispositivos, e realmente estamos ficando bons nisso, não é? Nunca chegaremos perto. Não do nosso corpo. Porque nós temos a capacidade de construir através do nosso corpo. Nós temos a capacidade de interagir. Nós pensamos. E o nosso próprio corpo físico é capaz de refletir as nossas emoções que vêm do espírito. Então, quando a gente se emociona com alguma coisa, assim, nossa, fiquei até arrepiado. Que máquina faz isso? Ou quando a gente se lembra de algum ente querido e a gente enche os olhos de lágrima. Que máquina poderia fazer isso? Se não o nosso próprio corpo. E por que pra gente isso ficou tão normal que beira a banalidade? Mas não é, gente. Não é. Quantos irmãos não estão na fila para receber um corpo físico, ainda que debilitado, ainda que limitado, para viver essa experiência? E nós? E nós que estamos aqui? O que temos feito? Como a gente está cuidando dessa máquina tão perfeita que Deus nos emprestou? Talvez seja o momento de começarmos a pensar nisso. Há tanta coisa, claro, que devemos aprender. Há tanta coisa para trazermos para a nossa consciência. Por que não colocarmos a gratidão por termos um corpo físico nessa lista de reflexões diárias? Na hora que formos nos repousar, quando vamos agradecer a Deus pelo dia que tivemos, pelas coisas que aprendemos, por que não nos lembrarmos de agradecer da forma, meu Deus, obrigado. O meu corpo funciona exatamente como eu preciso que ele funcione para realizar as coisas que eu preciso realizar. E raramente nos damos conta disso. Ao contrário, somos demasiado perspicazes em encontrar defeitos no nosso próprio corpo. Quase nunca estamos satisfeitos. Poderia estar diferente aqui, poderia estar diferente ali. E exatamente sob esse pretexto que muitas vezes nos expomos a riscos desnecessários. Hoje, por exemplo, vivemos já há algum tempo o que se chama de geração saúde. Que beleza. Todo mundo vai para a academia, todo mundo corre, só que nós temos pressa. Eu quero ficar com o corpo sarado mês que vem. O que a gente faz? Excesso. Excesso de novo. Não respeito os limites do meu corpo,
E muitas vezes ainda recorremos a substâncias que vêm gerar massa muscular de uma hora para outra, medicamento daquilo, proteína de não sei o que, aminoácido daquele lá. Gente, quando o nosso objetivo em fazer uma academia, em fazer exercícios físicos, em termos dessa atividade física, for realmente buscando equilíbrio e saúde, é perfeito. Sem dúvida. Devemos sim fazê-lo. Agora, quando somos motivados tão somente pela vaidade, aí abrimos realmente uma porta para tantos problemas. E, voltando ao nosso exemplo do carro, expomos o carro a esforços desnecessários, colocamos uma gasolina mais ou menos boa nele, não nos lembramos de trocar o óleo como deve ser, os filtros. Gente, uma hora esse carro vai parar. Então, esse é o convite nosso dessa noite. Em primeiro lugar, reconhecermos o que nós temos. E falamos com muita convicção. Todos os nossos corpos são perfeitos. Todos. Não existe um corpo perfeito e os outros atrás daquele padrão. São todos perfeitos. Porque foram todos criados por Deus e foram todos moldados para a experiência que cada um de nós tem que ter nessa encarnação. Boa noite, amigos. Então vamos lá. Participação. É mais uma participação mesmo. Vamos lembrar primeiro do doutor Internet, né? O doutor Google. Então, a gente vai pensando, hoje, por exemplo, é lógico que nós temos os problemas de planos de saúde, nós temos problema de assistência médica gratuita, mas a grande verdade é que hoje o próprio médico, quando você chega no consultório dele, porque nós todos já somos médicos, né? Porque nós estamos sempre receitando alguma coisa que nos fez bem a um colega. É verdade. Mas quando nós chegamos no consultório hoje, já pegamos os exames, já fomos no Google, já fizemos uma pré-análise, já chegamos no médico e já falamos, doutor, eu já sei o que eu tenho. E se ele discorda, ele não é bom. Bom, então, quer dizer, esses mecanismos têm, ao invés de ajudar, têm atrapalhado. Porque o próprio indivíduo que procura essas assistências gratuitas, o médico até ignora esse tipo de paciente, né? Então, eu acho que uma grande receita hoje, principalmente que a gente acho que podia difundir, era o famoso remédio da vovó, entendeu? Se a gente começasse a buscar mais as coisas naturais, sem dúvida, eu acho que a gente conseguiria uma proteção melhor para o nosso corpo do que tudo isso, né? Porque você vai para a academia realmente, no exagero, no corre-corre, você receita um remédio que fez bem para você, mas você não sabe se o indivíduo tem uma pressão alta, o que pode ocorrer. Sim. E aí nós vamos criando um ciclo vicioso. É verdade. Tá bom? Muito bem colocado, com certeza. Isso. Mais uma. Olá, boa noite. Boa noite. Conceituando aí a coisa da saúde, né? Algumas linhas aí dizem que saúde é assim, você está saudável nos quesitos aí de físico, psicológico, psíquico, biológico, social, ecológico e religioso, né? / espiritual. Se a gente pegar Emmanuel, por exemplo, ele diz que saúde a gente está em perfeita harmonia com as leis de Deus. O equilíbrio de né? tudo, sim. E nesse sentido, dá para a gente entender também um pouco que às vezes a saúde do corpo, a doença no corpo pode ser justamente a sanidade do espírito, né? Dependendo como o espírito vê essa doença que está no corpo. Sem dúvida. Obrigado. Na verdade, podemos dizer que a maioria das doenças, elas se iniciam realmente na nossa psique, na nossa mente. Ela tem uma passagem, um circuito, que sai da nossa mente, da nossa consciência, que começa primeiro a afetar o nosso perispírito,
até que se manifeste no corpo. E claro que o contrário também acontece. Naturalmente, se eu, físico, tenho contato com uma substância igualmente física, que eu sei ser nociva, naturalmente ela vai me causar um efeito nocivo. Mas muitas das doenças, elas realmente têm um princípio na nossa mente. Então, por isso que pontuávamos antes a questão do hipocondríaco. Né? Então, assim, o que precisamos cultivar, na verdade, é a ideia de saúde, o pensamento saudável. E, sem dúvida, sempre que uma doença, um mal-estar aparece, é um alerta, é um sinal de que algo está em desequilíbrio. Certo? Oi, tudo bem, Rômulo? Tudo bom? Olha, adorei tua palestra. Assim, suas palavras foram ótimas mesmo. Eu acho que quando você falou que a gente não chega, que as máquinas que o homem inventa não chegam nem ao dedinho do pé, né, nem perto, realmente você foi brilhante. Mas, assim, eu quero dizer só uma coisa, que eu acho que, assim, a gente tem que cuidar, em primeiro lugar, sim, do corpo da gente físico, porque foi emprestado pra gente, né? E a gente tem que cuidar dele, porque senão a gente não consegue chegar mais pra frente, né? Mas, assim, eu acho que tudo que vem de dentro da gente, vem do coração, é válido, em primeiro lugar, né? Não tem máquina que faça chorar, né? Exato. Sentimento é sentimento. A gente não pode esquecer, em primeiro lugar, que a gente é ser humano, Com certeza. né? As máquinas nunca vão ocupar o lugar do ser humano, né? E acho que, em relação a isso que você falou, eu acho que tem que ser de dentro para fora. Sem dúvida. A gente tem que cuidar primeiro do espírito da gente e depois do corpo, né? Perfeito. Mas, ao mesmo tempo, trazer essas duas realidades, espiritual e física, para um plano cada vez mais próximo. Se nós entendermos o nosso corpo como um instrumento, por exemplo, como o grande pintor cuida bem dos seus pincéis, como aquele grande chefe de cozinha cuida das suas panelas, dos seus utensílios com tanta assiduidade, com tanto carinho, que sejamos também nós assim. Nós somos espíritos e o nosso corpo físico é o instrumento que nós temos. Então, claro, devemos buscar, sem dúvida alguma, o crescimento espiritual, a evolução, mas vamos entender o corpo físico, enquanto encarnados, como uma extensão dele. Porque é através dele que a gente se manifesta. Né? Eu acho que é isso. Eu queria saber se você estava falando que a questão das doenças, muitas vezes elas estão na consciência, né? Se, nos casos das pessoas que perdem, por exemplo, um rim, pode ser por uma situação dessa vida de psicológica, né, da consciência, ou geralmente já está previsto isso? Existem as duas situações. Nós sabemos que somos todos espíritos reencarnados, ou seja, essa não é a nossa primeira encarnação. Todos nós trazemos já um histórico e sabemos que nosso histórico não é dos melhores ainda, né? Porque somos ainda espíritos muito jovens, por assim dizer. Então, temos conosco já um histórico de excessos. E, naturalmente, estando encarnados num planeta de provas e expiações, se sugere, naturalmente, que tenhamos aí coisas a expiar. Então, eventualmente, uma doença ou outra está, sim, programada para essa encarnação. Tanto algumas limitações que podemos já encarnar apresentando elas, como também outras que eventualmente estão programadas para surgirem ao longo da nossa vida. Só que lembrando, nós não estamos na lei do talião, não é olho por olho, dente por dente. Faz parte, temos sempre a possibilidade de atenuar os nossos débitos. Como? Cultivando o amor, o bem-querer ao próximo, a caridade. Existem na literatura espírita uma série de livros que relaciona determinadas doenças do corpo físico a estados específicos do espírito, da consciência. Então, por exemplo, foi citado o caso dos rins. A gente sabe que os rins, eles têm a função
de filtrar. Então, aquilo que filtra todas as substâncias que passam pelo nosso corpo físico. Aprendemos com alguns autores espirituais que pessoas que têm uma certa dificuldade em perdoar, que guardam muita mágoa, elas realmente atraem para si uma vibração mais densa, mais pesada, e isso, em algum momento, poderá se manifestar no corpo físico, entre outras partes, no próprio rim. Então, vale a pena pesquisar realmente na literatura espiritual, espírita, alguns textos a respeito. Segue mais ou menos o mesmo princípio da homeopatia? De certa forma, sim. A homeopatia, ela parte do princípio que uma pequena quantidade daquela substância, ela já será suficiente para agir. O princípio, basicamente, é isso. Só que, assim, a gente está falando de uma vibração que a gente vai ter isso em maior ou menor quantidade no nosso corpo perispiritual. E aquilo vai envolver exatamente a área correspondente do nosso corpo físico. Então daí temos, por exemplo, um exemplo bastante conhecido de joelhos, né? Diz que a pessoa que é muito orgulhosa, ela tende a ter problemas no joelho. Por dificuldade de ajoelhar. Parece piada. Mas, então, também se observarmos, né, assim, as doenças que eventualmente possam se manifestar, a gente pode ter alguma pista aí de como é que está o nosso estado espiritual. É só para falar um pouquinho do que o Sérgio tinha falado sobre as doenças que às vezes vêm, mas é como um freio para aquela encarnação da pessoa, né? Tem um amigo meu que fala isso. Né? Então a doença veio como um freio. É o alerta, né? O alerta para saber que como não existe fatalidade. A fatalidade é nascer e morrer, só. O que vem depois, as doenças que vão aparecendo, são as escolhas que nós fazemos da vida, né? Como o tumor, as culpas, as mágoas, as tristezas que a gente vai guardando e vai acumulando toxinas dentro do corpo e vão se formando essas doenças. Então, às vezes, a doença é como um freio para que a gente não cometa os mesmos erros lá da nossa, antes, né? Repetindo a lição de novo, né? Então, a bênção do Pai nos faz nessa ajuda. Mas, como você falou, o amor cobre a multidão de pecados, é verdade? Então, você pode tirar aquele tumor de você, não precisa sair no teu corpo, não é trabalhando, não morrer de necessariamente. câncer, né, gente? Não tem que passar por aqui, assim. não tem que passar, não. Exatamente. Nós nascemos para ser felizes, né? Com certeza. Então, a gente nasceu exatamente para que a gente possa entender que nós estamos aqui cultuando o nosso corpo com todo o amor e carinho e respeitando, né? Tem a passagem que o irmão X fala, que o irmão se despedindo do corpo dele, né, no caixão, verdade. Agradecendo, né, aquela máquina maravilhosa que serviu ele por 90 anos. Então isso nós temos que fazer todo dia. Interessante, assim, comentar do irmão X, porque uma coisa é a gratidão da ferramenta que nos serviu, entendemos que chegou o momento de nos separarmos dela e seguir adiante. Uma outra coisa é o apego. De permanecer porque também lemos isso na literatura espírita, de casos de, após o desencarne, o espírito continuar ali, exatamente, né? Sob 1000 pretextos, né? E continuar ali. Inclusive esperando que Jesus venha buscar, né, pessoalmente. Então, sempre o equilíbrio. Tem só um comentário aqui pela internet do nosso colega Lourenço. Eu vou ler aqui, tá? Rômulo, boa noite. Boa noite, Lourenço. Entendo que zelar pela saúde não é obrigação, é um prazer. Quando somos saudáveis, somos felizes e podemos angariar coisas importantes para nós, como uma atenção maior com a família e com o trabalho. Você concorda que cultuarmos o corpo é destrutivo? O corpo não é veículo para o espírito? Seu valor reside nisso, não como um fim em si mesmo. Abraços, Lourenço. Abraço, Lourenço. Obrigado pelo comentário, pela mensagem. Como falávamos, a questão, o ponto-chave para tudo é o equilíbrio. Amor, sim. Apego, não. Cuidado, sim. Vaidade, não. Então, quando eu entendo que o corpo físico, eu devo amá-lo e cuidá-lo, porque é através dele que me manifesto nesse planeta. Que não fosse ele, eu não poderia estar aprendendo as tantas lições que me são apresentadas. Perfeito. Agora, sem dúvida, quando o meu olhar, esse meu cuidado com o corpo físico
se torna pura manifestação de vaidade, de apego, aí se torna um outro estado patológico. E daí voltamos a ter problemas. E com relação ao prazer ou à obrigação, na verdade, tudo o que aprendemos da espiritualidade, coisas que, por enquanto, ainda precisamos tomar, de certa forma, como obrigação, conforme vamos crescendo, vamos evoluindo, vamos compreendendo melhor, são todos prazeres. Amar ao próximo, fazer o bem ao próximo, não guardar rancor, cultivar o perdão. Muitas vezes hoje é uma obrigação, porque a nossa vontade é ficar bravo com o vizinho. Mas não, eu sou cristão, eu tenho que perdoar. Chegará um momento em que isso será um prazer, porque o amor é bom, gente. Então, a natureza é essa. A mesma coisa com o corpo. Hoje colocamos, como uma obrigação, como uma responsabilidade, melhor dizendo, porque de fato não temos ainda essa consciência tão ampla. Agora, se nosso amigo Lourenço já entende que de fato é um prazer, que bom, porque é realmente como deve ser. Obrigada, Rômulo. Ele vai ficar mais um pouquinho. Aí, quem tiver mais alguma dúvida, pode... Tá, então, eu poderia te pedir para, após a palestra, após o término, você pode procurá-lo, conversar com ele, por favor, que a gente já está em cima do nosso horário. Tá bom? Boa noite pela minha primeira vez aqui. Então vamos falar pela reencarnação. Se a pessoa reencarna e não é a mesma família a qual ele estava no passado, e é totalmente diferente, e no momento agora é uma situação a qual ele nem sabe o que vai acontecer, mas a família sabe, a qual não é a mesma que ele estava no passado. O que vai acontecer? Entendemos que estamos sempre na família que devemos estar. Entendemos que o plano espiritual não se engana. Ninguém nasceu na casa errada, na família errada. Nós encarnamos exatamente sob as condições necessárias para a gente crescer. E quanto a não sabermos o que vai acontecer, na verdade é uma bênção. Então, realmente, esquecemos o passado, não sabemos exatamente os caminhos por onde vamos trilhar, mas a nossa bússola deve ser sempre o amor. Fazermos o nosso melhor a cada dia, amar aqueles que estão próximos de nós, é o caminho para a gente ser feliz, independente do grupo em que nós estamos. Se nós formos capazes de desejar realmente o bem, certamente nós também encontraremos essa paz dentro de nós. Sempre é. Então vamos agora, depois de recebermos as bênçãos do ensinamento, das reflexões, é o momento que nós podemos doar esse nosso amor. Então vamos pedindo aos amigos do plano espiritual que possam encaminhar as nossas boas vibrações a todos os nossos irmãos que neste momento estão vivenciando os desafios, as dificuldades do corpo físico, através das doenças, aqueles nossos irmãos que se encontram às suas casas, nos hospitais, às vezes nas ruas, que eles possam receber todo esse nosso amor, a nossa energia vibrando saúde. Vibremos também pelos nossos irmãos que estão presos às dependências de todas as formas, as dependências químicas, as compulsões, que possam receber o nosso abraço, o nosso carinho,
através das nossas vibrações. Vibremos também pelos seus familiares que tanto sofrem junto com os dependentes. Recebam as nossas vibrações, as nossas boas energias. Vibremos por esse nosso planeta, emitindo o nosso desejo, o nosso sentimento de que haja mais paz, mais entendimento entre as pessoas, mais harmonia e mais solidariedade. Vibremos pelos nossos lares, pelos familiares que se encontram nos nossos lares, que eles também possam receber o nosso carinho, o nosso companheirismo e o nosso amor. Vamos vibrar de uma maneira especial aquela pessoa querida, aquele conhecido que nós sabemos nesse momento estar necessitando de força, de vibrações de saúde, de equilíbrio. Vibremos por ele. E assim, gratos por mais esse encontro, por mais essa oportunidade de aprendizado, de carinho que tanto recebemos aqui, nós vamos pedindo ao Pai que nos acompanhe, que nos proteja, que possamos voltar aos nossos lares, levando um pouco de tudo que aprendemos aqui, através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, buscando a nossa saúde física e mental. Que assim seja.